Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 4.1 do exercício de aprendizagem. Você está vendo essa aula no canal Reforço Escola Matemática. Eu sou o professor Wagner e essa é mais uma aula do curso de Noções Básicas de Matemática Financeira, tá? Se você não assistiu às aulas anteriores, aconselho você voltar e dar uma conferida lá. Essa é a nossa questão de número 1. Você também pode estar dando um pause e tentando resolver antes da minha resolução aqui. Vamos lá, regra de 3 composta. Let's go! Temos então aqui, número 1. Em uma tecelagem, 12 teares produzem 1.500 metros de tecido em 4 dias, de 10 horas de trabalho por dia. Quantas horas por dia devem trabalhar 16 teares para produzirem 2.400 metros de tecido em 8 dias? Vamos ter o seguinte, vamos ter que teares, vou representar pela letra T. Opa, vou usar um azul. Teares, letra T, tá? Cuidado para não confundir com tempo, às vezes a gente usa T para tempo, mas nesse caso aqui vai ser teares. Metros, eu vou colocar C para comprimento. C. Em dias, eu vou colocar D para dias, para não confundir com T lá de teares. De horas por dia agora, 10 horas por dia. Então, eu vou colocar H barra D, tá? Agora, vamos escrever as devidas relações aqui. 12 teares, 12, comprimento 1.500 metros, 4 dias e 10 horas por dia, tá? Vamos pensar, quantas horas por dia eu vou, X, devem trabalhar 16 teares, 16, para produzir 2.400 metros, 2.400, de tecido em 8 dias, 8 dias, tá? Agora eu vou dividir aqui minha tela e nós vamos fazer as devidas análises aqui, observando a horas por dia, tá? Eu gosto de tapar, quando eu não estou aqui usando o meu quadro, eu uso o dedo mesmo para tapar aqui, para fazer a relação mais interessante entre as grandezas. Aqui nós temos o seguinte, que se eu trabalhar mais horas por dia, vamos imaginar, eu vou trabalhar mais horas por dia. Para mim executar esse trabalho de produzir 2.400 metros, né, usando os teares, vou precisar de mais ou menos dias. Vou precisar de menos dias, né? Às vezes a gente está até em casa pensando, eu vou trabalhar mais horas aqui, eu vou gravar mais tempo aqui, por exemplo, a videoaula, para mim terminar o curso em menos dias. Seria essa analogia, tá? Então vamos aqui agora, tapar essa e ir para essa aqui. Agora é o contrário. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou produzir mais comprimentos ou menos comprimentos? Vou produzir mais comprimentos, tá? Então, logo aqui é diretamente proporcional àquela. Vamos aqui agora tapar essa e ver a quantidade de teares, né? Se eu tiver mais teares, eu vou precisar trabalhar mais ou menos horas por dia. Eu vou precisar trabalhar menos, né? Se eu vou ter mais teares produzindo para mim, logo eu vou inverter a posição da minha seta. Fazendo isso, pessoal, eu já tenho as minhas relações aqui, tá? Tendo as minhas relações, eu vou nada mais do que escrever aqui o 10. Primeiro eu começo com o que tem a incógnita. 10 sobre x vai ser igual. Aí eu tenho 1.500 sobre 2.400, porque essa grandeza analisada, ela está com o mesmo sentido. Observe, o comprimento está com o mesmo sentido. Então, nós não invertemos. Aqui eu poderia já simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, tá? Só vou fazer isso aqui por questão de espaço. Não é tão didático fazer isso, seria legal fazer ali, mas eu não tenho o espaço necessário, então fica 24. Aí eu vou sempre multiplicando, eu vou ter agora as outras grandezas que são inversas. Então, se está 12 sobre 16, eu vou ter que inverter. Vai ficar 16
sobre 12. Isso aqui vai multiplicar de novo. E esse dia também vai ter que inverter. Vai ficar 8 sobre 4. Sobre 4, tá? Aqui você percebe que eu já posso simplificar algumas coisas. 10 sobre x igual. Que eu já posso simplificar. 8 dividido por 4, tá? Se eu dividir aqui 8 por 4, vai me sobrar 2 lá. Então, eu vou ter também que se eu dividir aqui, eu posso simplificar por 2 e por... Posso simplificar por 2 aqui e por 12, né? Se eu simplificar o 12 por 2, o resultado aqui vai ficar 6 e lá vai ficar 1. Lá vai ficar 1. Eu posso continuar simplificando esse 6 por esse... Posso simplificar o 6 por 5, por 3. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 5, tá? Eu posso simplificar o 24 e o 16 ambos por 8. Simplificando o 24 por 8 vai ficar 3, o 16 por 8 vai ficar 2. E esse 2, pessoal, já posso simplificar com esse 2 aqui de baixo, ó. Ali restou 1. Então, eu fico 5 sobre 3. 10 sobre x. Vou colocar mais embaixo. Sobre x é igual a 5 sobre 3. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 5x é igual a 10 vezes 3, tá? Multiplicando. Então, eu vou ter que x é igual... Se eu passar esse 5 dividindo, eu vou ficar com 10 dividido para 5, que vai ser 2 vezes 3. Logo, x é igual a 6 horas por dia, tá? Que ele vai ter que trabalhar para produzir 2.400, tá? Com 16 teares, trabalhando 8 horas por dia. Vai ter que ser 6 horas diárias, 8 dias, tá? Desculpa. Vamos aqui ao número 2, que fala o seguinte. Para abrir um poço de elevador, temos o seguinte. Vamos lá. Para abrir um poço de 5 metros de comprimento, então temos comprimento. 4 metros de largura, temos largura. E P de profundidade. Levam 5 dias, tá? Cavando uma certa quantidade. Agora eu vou pegar o seguinte, quantos dias, ele está perguntando, são necessários para abrir o poço nas mesmas condições anteriores. 6 metros, 5 metros e 16 metros. Então, temos o seguinte, que o comprimento vai ser 5, nós temos a largura 4, profundidade 20. Para isso acontecer, são 5 dias. Agora eu volto. Quantos dias, eu vou marcar um X aqui, são necessários para abrir um poço nas mesmas condições anteriores que tenha 6 metros de comprimento, tá vendo o comprimento aqui? Largura são 5 e profundidade são 16. Aqui. Agora eu vou ter que estabelecer as devidas proporções, tá? Tem que estabelecer as devidas proporções. A primeira análise vai ser com a profundidade. Se eu tiver mais dias cavando, eu vou perfurar uma profundidade maior ou menor? Maior. Mais dias cavando, a profundidade maior. Agora eu vou analisar largura. Vai proceder da mesma ideia. Se eu tiver mais dias cavando, eu vou largura maior. Vou conseguir colocar numa largura maior. Comprimento também é a mesma ideia. Se eu tiver mais dias cavando, eu vou aumentar também, cavar mais o meu comprimento. Então, feito essa análise, observa-se que são todas diretamente proporcionais, né? Então, não precisa inverter. Então, eu tenho que 5 sobre x é igual. Aí eu faço a multiplicação. 5 sobre 6 vezes 4 sobre 5 vezes 20 sobre 16. Aqui que é interessante nós observarmos onde nós podemos simplificar. 5 divide 5, que fica 1, tá? 4 aqui divide 4, que fica 1, e 16 divide 4, que fica 4. E 20 divide 4, tá? 20 divide 4, que fica 5, que ficou 1,
Aqui ficou 1, 6. Então, fica 5 sobre x igual a 5 sobre 6. Eu vou multiplicar 5 vezes x, 5x igual a 6 vezes 5, que eu não preciso fazer, porque esse 5 ele vai passar dividindo. Quando ele passar dividindo, eu simplifico. Ou eu simplifico por 5 dos dois lados. Então, meu x aqui igual a 6. 6 dias, certo? Certa quantidade de horas por dia. Então, vai ser 6 dias, ok? Questão de número 2, vamos para a questão de número 3. Observar as grandezas. Temos o seguinte: a empresa ABC LTDA tem um relatório de 2.160 páginas a ser editado. Uma secretária executiva digita em média 18 páginas por dia trabalhado. 4 horas diárias somente na digitação. Quantas secretárias executivas que se dedicam a esse trabalho 8 horas por dia são necessárias para que o relatório esteja totalmente digitado em 30 dias? Vamos ter um devido cuidado, mas que a análise se faz da seguinte forma. Vamos pensar. Uma secretária executiva digita em média 18 páginas por dia. Vamos pensar a quantidade de dias, tá? Que seria 18 páginas. Então, eu vou ter que estabelecer uma razão aqui para encontrar os dias da primeira página. Mas vamos seguindo aqui. 4 horas diárias. Então, eu tenho horas por dia. Isso aqui é 4. É somente na digitação. Quantas secretárias? Então, tenho que perceber que a empresa LTDA, uma secretária faz tudo isso. Então, já tenho que estar atento aqui para S de secretária. Seria uma secretária, que eu vou usar o vermelho. Uma secretária seria 4 horas, tá? Agora, vamos prestar atenção na pergunta. Quantas secretárias será X executivas que dediquem esse trabalho 8 horas por dia? Aqui será 8 para que o relatório esteja totalmente digitado em 30 dias. Então, será 30. Agora aqui, pessoal, perceba que eu vou ter uma pequena interrogação. Que eu vou ter que encontrar antes esse valor aqui de 2.160 páginas dividindo por 18. Eu vou ter que encontrar a quantidade de dias, tá? Para me produzir essas páginas. Porque se ela digita 18 por dia, e então eu vou dividir por 18 e encontrar a quantidade de dias que ela levou para digitar tudo isso aqui. Fazendo isso, eu vou ter 21 dividido por 18, que será 1 vezes 18 é 18. Para 21, 3, descemos o 6. 2 vezes 18 vai dar 36, nada. Tem um zero no quociente, eu desço o zero no resto e 120, tá? Então, aqui no lugar dessa interrogação, vai entrar o 120, que são, no caso, dias. Aqui eu vou apagar para fazer essa análise e vou fazer o outro cálculo agora, estabelecendo as devidas razões. Vamos verificar primeiro. Só vou precisar de um. Eu vou ter o seguinte, que se eu aumentar o número de secretárias, eu vou precisar de mais horas por dia. Vamos pensar. Se eu quero aumentar o número de secretárias, eu vou precisar, ou se eu quero aumentar o número de secretárias, eu vou ter que diminuir as horas por dia, né? Se eu estou aumentando uma, a outra tem que diminuir necessariamente. Porque é igual a questão dos teares lá. Se eu aumentar a quantidade de teares para produzir, vai necessariamente diminuir minhas horas por dia. Vamos aqui identificar como inversamente proporcional. Temos aqui agora dias. Se eu aumentar também as horas mais secretárias, eu vou diminuir meus dias, certo? De trabalho. Então, também aqui vai ser inversamente proporcional. Fazendo as devidas análises, podemos ir para o cálculo, que é 1 sobre x, é igual a 8 sobre 4, que eu tenho que inverter, vezes, aqui eu posso simplificar, vai ficar 3 sobre 2, 12.
vai ficar 3 sobre 12, vezes o resultado é 3 sobre 12, porque eu tenho que inverter essa, tenho que inverter esse. Aqui eu já simplifiquei os zeros. Então, eu vou ter o seguinte, 1 sobre x é igual, simplificando aqui vai ser 2 vezes 1 sobre 4, certo? Simplificando por 3 aqui, e simplificando aqui ficou 12, 1 sobre 4. E dá para me simplificar novamente aqui, fica 1 sobre 2, certo? Se eu simplificar aqui fica 1, se eu simplificar aqui fica 2. Logo eu vou multiplicar aqui 1 sobre x igual a 1 sobre 2. Fazendo o produto dos meios, eu vou ter que x é igual a 2, tá? Então, duas secretárias. Vai se precisar de duas secretárias para executar esse trabalho, né? Vamos agora para o número 4. Exercício de número 4. Um trem leva 5 dias para percorrer 1.800 km, a uma velocidade média de 90 km por hora. Quantos dias esse trem leva para percorrer 3.840 km se sua velocidade média for de 80 km por hora? Temos o seguinte, dias, temos também quilômetros, distância. Dias e distância, tá vendo? Às vezes eu apresento como T, dias vai ser o tempo, distâncias eu vou colocar o D agora, tá? Eu gosto de colocar o D assim, quando é distância. T tem um tempo. É uma velocidade média, V, tá? Quantos dias desse trem leva para percorrer 3.800? Então, vamos agora estabelecer aqui primeiro. Um trem leva 5 dias. Eu chamei de dias o tempo. Presta atenção. Dias aqui eu estabeleci como T. Para percorrer 1.800 km, que é a distância. 1.800 km. A velocidade é de 90 km por hora, 90. Quantos dias? Dias, se eu representei por T, x, para percorrer 3.840. Se sua velocidade média for 80 km por hora. Vamos aqui novamente estabelecer e fechar aqui e vamos interpretar da seguinte forma. Opa, eu vou fazer análise aqui primeiro. Velocidade e tempo. A gente já fez algumas análises sobre velocidade e tempo. E temos o seguinte. Se o meu tempo for menor, a minha velocidade necessariamente tem que ser maior. Se o meu tempo for menor, minha velocidade vai ser maior. E se a minha velocidade for menor, o meu tempo vai ser maior. Logo, essas duas grandezas são ditas inversamente proporcionais. Temos aqui, então, da seguinte forma. Se eu tiver mais dias percorrendo, eu vou percorrer mais quilômetros. Logo, essas nossas grandezas aqui são ditas diretamente proporcional. Se eu tiver mais tempo percorrendo, eu vou percorrer mais quilômetros. E se eu percorrer mais quilômetros, eu vou ter que ter mais dias para percorrer. Então, feito a análise, bastamos agora fazer o cálculo. 5 sobre x é igual a 1.800. Eu posso simplificar esse zero aqui só para mim. Já levar 180 sobre 384, que multiplica aqui também. Eu já levo 9 sobre 8, tá certo? Não, professor, tem que inverter. Isso, você tá muito esperto. Tem que inverter, tá? Cuidado. 8 sobre 9. Isso, tem que inverter. O maior erro está aqui, tá? O maior erro é não inverter. A pessoa às vezes até faz a análise certa e esquece de inverter. Então, fica aí a dica. Vamos agora usar alguns conhecimentos de matemática elementar básica, que é as devidas simplificações. Isso facilita muito, tá? Vamos simplificar aqui. Se eu observar esse 18 e esse 9 aqui, ó, dessa segunda, dessa primeira, posso dividir por 9. Dividindo por 9 aqui fica 1. Dividindo 18 por 9 fica 2. Logo vai ficar 20, tá? 20. Aqui eu posso verificar se 20, esse 20 ele pode dividir por 384.
Então, eu vou ter o seguinte, que 20 dividido para 2, ou eu faço 2 vezes 8, vai ser 16, tá? Então, vou efetuar aqui 16 sobre 384. Aí fica, então, 160 dividido por 384. Agora, eu posso tentar simplificar mais ali ainda. Eu sei que esse 160 aqui dá para dividir por 4, agora 384 eu tenho que verificar se ele divide 4, tá? Se eu verificar 384 dividido por 4, eu vou ter que é 38, que vai ser 9 vezes 4, 36, sobram 2, 4, 6, tá? 6 vezes 4, 24. Então dá 96 se eu dividir aqui por 4. Se eu dividir lá por 4, vai ser 16 dividido por 4, vai ficar 4 sobre 0 e aqui vai ficar 96, tá? 96 aqui também acredito que dá para dividir por 4. Então, vamos fazer de novo, dividindo aqui por 4. Vai ficar 5 sobre x igual a 10, que eu vou dividir por 4. E 96 dividido por 4 vai ser 2 vezes 8, 4, sobra 1, 6. 4 vezes 4, 16, sobre 24. Se eu for continuar simplificando, eu não vou ter mais espaço, você preste atenção, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui, que é simplificar por 2 em cima e embaixo. Eu vou ter que em cima vai ficar 10 dividido por 2, 5, tá? Vai ficar 5. E 24 dividido por 2 vai ficar 12. Agora, eu posso multiplicar. 5x igual a 5 vezes 12. Vocês sabem que esse 5 ele vai passar dividindo, então eu vou simplificar com 5. Então, x é igual a 12 dias, tá? X é igual a 12. Opa, deixa eu corrigir. X é igual a 12 dias. Vamos agora à questão de número 5, que diz o seguinte. 12 quilos de certo mantimento. Observe, pessoal, 12 aqui, quantidade. Porque a questão, às vezes, é até questão de português, língua portuguesa, não pode começar com o número, tem que começar com o nome 12. Alimentam 40 pessoas durante 18 dias. Quantos quilos desse alimento se fazem necessário para alimentar 32 pessoas durante 30 dias? Vamos analisar aqui da seguinte forma. Temos alimentos, tá? Colocar a letra A. São 12 quilos. 12 quilos. Calma, vou colocar aqui letra azul. 12 quilos e pessoas, eu vou colocar a letra P. E dias, eu vou colocar a letra D aqui. Agora vamos estabelecer. São 12 quilos. Pessoas, 40. Dias, 18 dias. Então, ele quer saber quantos quilos, então eu vou representar por x, de alimentos fazem necessário para alimentar 32 pessoas durante 30 dias, ok? Durante 30 dias. Temos que fazer as análises. Eu vou primeiro observar pessoas e alimentos. Fazendo a análise, eu tenho o seguinte, que quanto mais alimentos eu tiver, mais pessoas eu vou conseguir alimentar, certo? Quanto mais pessoas eu tiver, então eu vou ter que ter mais alimentos. Então, são diretamente proporcionais. Vamos observar agora dias, que quanto mais alimentos eu tiver, eu vou precisar de mais dias. E aí, professor? Quanto mais alimentos eu tiver, eu vou poder alimentar mais dias, certo? Então, quanto mais dias eu tiver, eu vou precisar de mais alimentos. Então, é diretamente proporcional. Vamos fazer agora o cálculo para estabelecer a proporção. Temos que 12 está para x, fazer mais em cima. 12 está para x, assim como 40 está para 32, que multiplica
18 está para 30. Não precisa inverter, ok? Não precisa inverter. Então, tá? Então, eu tenho que 12 sobre x é igual a 6 sobre 8. Então, aqui eu posso 12x igual, é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 6x igual a 12 vezes 8. Se eu passar esses 6 dividindo, eu vou ter que aqui vai simplificar, vai ficar 2. 2 vezes 8, 16, tá? Então, vai ser 16 quilos para alimentar 32 pessoas durante 30 dias. Vai ser 16 quilos. Vamos para a próxima questão. Duas bibliotecárias fazem o preparo técnico e o preparo físico de 504 livros em 3 dias, trabalhando 8 horas por dia. Caso tenhamos 5 bibliotecárias fazendo esse serviço, quantos livros serão preparados em 8 dias se trabalharmos 10 horas por dia? Vamos pensar da seguinte forma. Temos livros, tá? Livros e temos dias e temos horas por dia. Então, vamos entender que são 504 livros em 3 dias, trabalhando 8 horas por dia. Caso tenha 5 bibliotecárias, temos 2 bibliotecárias ainda. Isso que eu estou falando, cuidado. Bibliotecárias sempre atentos no problema, tá? Temos 2 bibliotecárias. Ele fala, caso 5 bibliotecárias, 5, fazendo esse serviço, quantos livros serão preparados em 8 dias? 8 dias, x livros, trabalhando 10 horas por dia. Então, 10 horas por dia. Observa que questão maravilha. Na questão maravilha, nós vamos ter que tampar 2 grandezas, né, para fazer a análise. Temos o seguinte, eu vou fechar aqui. Agora eu vou fazer essas 2 análises aqui, lá na frente. Se eu produzir mais livros, eu vou precisar de mais ou menos dias? Pensando, se eu produzir mais livros, eu vou precisar de mais dias. Portanto, diretamente. Fecho aqui, vou para a próxima. Agora, se eu produzir mais livros, eu vou precisar trabalhar menos horas ou mais horas? Eu vou precisar trabalhar mais horas. Então, uma aumenta, a outra também tem que aumentar. Então, é direta. Agora, se eu tiver mais bibliotecárias, eu vou conseguir fazer ali o preparo técnico e físico dos livros mais ou menos, vou preparar mais também. Então, são todas grandezas diretas. Logo, ficou muito fácil e muito simples, tá? Basta eu fazer o seguinte, 504 está para x, assim como 3 está para 8, vezes 8 está para 10, vezes 2 está para 5. Perceba, eu não preciso alterar. Aqui eu posso simplificar 8 com 8, eu posso simplificar 10 com 2, fica 1, fica 5. E posso efetuar as devidas multiplicações aqui, ó. O 3 vezes 1 e o 5 vezes 5. Então, eu vou ter 504 sobre x igual a 3 sobre 25, tá? Então, eu vou ter 3x igual a 504 vezes 25.
Deixa eu só estabelecer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso que eu fiz, tá? Agora, esse x, eu posso passar para ele, eu posso passar o 3 dividindo, ou dividir aqui por 3 e dividir lá por 3. Fazendo isso, eu simplifico. Então, fica que x é igual a 504 vezes 25 dividido por 3, tá? X vai ser igual. Então, eu vou ter que x vai ser igual. Eu vou dividir 504 por 3, que eu sei que 5 mais 4 é igual a 9. Então, 504 ele divide 3. Eu posso pegar o 5 só. Vai ser 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Desce o 0. Então, vai ter que ser o mais próximo, é C vezes 3, 18. Para 22, desce o 4. E 8 vezes 3, 24. Para 24, nada. Então, eu tenho 168. Então, o resultado aqui vai ficar a simplificação. E eu vou ter que vai ser 168. Aí, eu vou ter que multiplicar 168 vezes 25, tá? Que eu vou fazer isso aqui. 168 vezes 25. 8 vezes 5, 40. 0 vão 4. 6 vezes 5, 30. 34 vão 3. 1 vezes 5. O resultado é 5. Mais 3. Isso mesmo, 8. Aí eu posso tirar aqui. E temos o seguinte. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Vão 1. 1 vezes 2, 2. Mais 1. 1 vezes 2, 2 mais 1, 3. Thank you. Mais 0. 6 mais 4, 10. Vai 1. 8 mais 1, 9. Mais 3, 11. 12. Vai 1. 3 mais 1, 4. Logo, o resultado é 4.200. X vai ser igual a 4.200 livros. Isso mesmo, 4.200 livros. Prontíssimo. Vou apagar a bagunça aqui para fazer a questão de número 7. Na questão de número 7 temos o seguinte. Temos que 8 operários trabalham 7 horas e meia por dia, constroem um galpão em 10 dias. Para construir o mesmo galpão em 6 dias, quantos operários serão necessários se eles trabalharem 12 horas por dia? Vamos lá. Operários trabalhando horas e meia por dia. Então, eu vou colocar horas por dia. Horas por dia. Constrói um galpão em 10 dias. E aqui só vai ser dias. Agora, eu vou estabelecer as devidas 8 horas. 8 serão os operários. 7 horas e meia. Então, quando eu represento a metade de alguma coisa, eu uso o 0,5, tá? Então, seria 7 horas e 30 minutos. Então, eu vou ter que representar como 7,5, tá? Para representar as horas. Constrói um galpão em 10 dias. 10 dias. Para construir o mesmo galpão, será o mesmo galpão, em 6 dias. 6 dias. Quantos operários X serão necessários se trabalhar 10 horas por dia? Será 10 aqui. Opa, esse 10 ficou feio. Mas tá valendo. Vamos lá. Aqui. Agora eu vou ter que... Usa o dedo aí no seu caderno. Eu uso esse tampão aqui. Vai. Agora eu vou me concentrar aqui. Vamos lá. Opa, tampei o errado. Pode ter certeza. Isso. Melhorou. Então é o seguinte. Se eu tiver mais operários, eu vou precisar de mais ou menos dias para construir esse galpão. Eu vou precisar de menos dias. Então é aquela velha história. Eu vou pedir ajuda para me terminar mais rápido. Então, por exemplo, se eu quero fazer um trabalho mais rápido, eu vou pedir ajuda de uns 2, 3 amigos, né? De boa. Então eu vou terminar em menos dias. Seria isso. Então vamos lá. Agora aqui. Se eu trabalhar mais horas, menos operários, ou com mais operários, eu vou precisar de menos horas por dia para trabalhar? Sim, vou precisar de menos horas por dia, tá? Porque eu vou estar com mais gente, então
vai reduzir a carga horária, vai efetuar esse trabalho com menos horas. Então também aqui vai ser inversa. Estabelecendo essas grandezas, temos agora a seguinte solução. 8 está para x, melhorar esse 8 aqui, tentar um pouco. 8 está para x, caramba, ficou pior. 8 está para x, assim como vamos inverter. 7,5 sobre 10 vai ficar 10 sobre 7,5. E 10 sobre 6 multiplicado vai ficar 6 sobre 10. Aqui, pessoal, posso simplificar algumas coisas, né? Posso simplificar esse 10 com esse 10, que maravilha. E posso agora multiplicar. Vamos tentar fazer o produto dos meios aqui. Vai ficar 8 sobre x igual a 6 sobre 7,5. Vamos lá. Quando você tem 4, 8 e você tiver um número com quebrado desse tipo aqui, sempre multiplica por 8 por 4, pessoal. Sempre vai dar um resultado inteiro, né? Porque 8 vezes 5 vai ser 40 e 4 vezes 5 vai dar 20. E o 6 também, 6 vezes 5 vai dar 30. Aí vai conseguir eliminar essa vírgula aqui. Vamos lá então. O produto dos meios vai ser 6x é igual ao produto dos extremos. Eu vou fazer essa multiplicação. 7,5 vezes 8. Eu vou ter aqui 8 vezes 5 é 40, como eu falei. Vão 4, 7 vezes 8 é 56, mais 4, 60. Tem uma casa, então anoto a casa. Então o resultado aqui é 60. Vou ter 60. Aí esse 6 vai passar dividindo, né? 60 dividido por 6, o resultado é x igual a 10. 10 o que, professor? Vamos olhar aqui. 10 operários. Operários, tá? Será 10 operários. Exercício de número 8. Os 4.200 operários de uma indústria automobilística, trabalhando 40 horas semanais, produzem 840 veículos em 30 dias. Quantos veículos produzirão 3.000 desses operários se trabalharem 40 horas semanais durante 20 dias? Desculpa. Então, temos operários trabalhando horas semanais, HS, e veículos, que eu vou dizer V. E dias ainda, T, de tempo. Temos o seguinte, que 4.200 trabalhando 40 horas semanais, 840 veículos em 30 dias. Quantos veículos X produzirão 3.000 operários trabalhando 44 horas semanais durante 20 dias? Vamos fazer as análises aqui. Primeiro, eu vou observar somente duas grandezas para mim fazer a relação. Tenho o número de veículos aqui, colocar a seta para baixo. Aí eu penso da seguinte forma: se eu aumentar o T aqui, está representando dias, os meus dias eu vou produzir mais ou menos veículos? Eu vou produzir mais. Então, se um aumenta, o outro também aumenta, diretamente proporcional. Agora, se eu aumentar a quantidade de horas por semana, eu vou produzir também mais veículo, logo é diretamente proporcional. Temos aqui ainda, e se eu aumentar a quantidade de operários de 4.000 ou eu diminuo a quantidade de operários? Se eu diminuir, os veículos vão produzir menos veículos. Se eu aumentar, vai produzir mais. Logo, também é diretamente proporcional. Estabelecendo isso, podemos aqui vir e montar a proporção. Aqui eu posso já simplificar direto, tá? Esses dois zeros. E eu vou começar com 840 sobre x é igual a 33 sobre 2
que multiplica 42 sobre 30. 42 sobre 30. E 40 sobre 44. 40 sobre 44, tá? Aqui eu posso simplificar o 0 com 0. Se eu simplificar 4, ou esse 3 aqui com esse 3 também, tá ficando 1 aqui, viu, pessoal? 1 aqui e ficou 4. Se eu dividir 4 por 4, fica 1, aqui fica 11, tá? Se eu dividir 2 por 2, fica 1, aqui fica 21. Então, eu vou ter 840 sobre x igual a 21 sobre 11. Aí eu faço 21, x é igual a 840 vezes 11. Eu percebo que esse 840, eu vou passar esse 21, eu posso dividir dos dois lados, tá? Então, aqui vai ficar 1, logo x é igual. Eu posso simplificar 840 por 21. Só fazer uma divisão aqui, ó. 840, vou dividir aqui por 21. Eu vou ter o seguinte, que 840 vai ser 4 vezes 1, 4, nada. 2 vezes 4, 8, 0. O resultado aqui vai ser 40, pessoal, tá? Quando eu simplificar aqui, o resultado aqui vai ser 40. 40 vezes 11 vai ficar 4. 94, 0. Então, o resultado aqui é 440 veículos, tá? 440 veículos. Aqui é o exercício de número 9. Um automóvel percorre a distância de 180 km em 3 horas. Perceba ali que é 3 horas. 3 horas. Cuidado com esses nomenclatores. Então, tem distância, tá? Tenho já distância. 3 horas a uma velocidade média de 60 km por hora. Então, eu tenho horas e eu vou colocar V de velocidade. Caso a sua velocidade média seja de 90. Então, já vou estabelecer. Um automóvel percorre a distância de 180. Então, eu tenho 3 horas e tenho a velocidade que ele percorre 90 km por hora. Qual o tempo? Então, não. Opa. Aí não dá certo, tem que ser 60, tá? 180, 60. Caso sua velocidade média seja de 90, aumentou a velocidade para 90, qual o tempo que gasta para percorrer a distância de 360? Então, 360, então eu quero saber o meu tempo. Eu posso tampar aqui e fazer análise dessas duas grandezas aqui. Eu tenho o seguinte, se eu aumentar a minha velocidade, eu vou precisar de mais ou menos tempo para chegar nesse meu destino. Eu vou precisar de menos tempo, isso é fato. Eu corro mais, eu piso no acelerador e chego mais rápido. Menos tempo. Isso é um senso matemático. Vamos lá. Agora eu tenho o seguinte, que se eu aumentar mais tempo, se eu andar mais horas, claro que eu vou andar uma distância mais distante, mais distância. Então, feita a análise, vamos agora definir aqui o seguinte, que 3 está para x, assim como. Aqui eu posso simplificar, tá, pessoal? E aqui também eu já posso simplificar esse zero. Peço perdão se eu não esteja sendo tão didático, tá? Mas aos poucos eu vou melhorar. Temos o seguinte, então, que 3 sobre x é igual. Aí, o que eu vou precisar inverter? 6 e 9, né? Mas primeiro eu vou fazer 18 sobre 36. Vezes, agora que eu vou ter que inverter, né? 6 sobre 9 vai ficar 9 sobre 6. Então, 3x é igual. Aqui eu posso simplificar 18 logo, dividir com esse 6 aqui, porque vai ficar 1 e aqui vai ficar 3, tá? 9 e 36 também fica 4, aqui fica 1. Então, eu fico 3 sobre 4. Agora eu faço o produto dos meios. Deixa eu só tentar corrigir um pouco aqui. Então, faço o produto dos meios, fica 3x é igual a 3 vezes 4. Para que multiplicar, professor? Simplifica aqui. X é igual a 4. 4 o quê? Horas.
tá? 4 horas. É o tempo que ele vai levar. Se ele aumentou, você vê que ele aumentou a velocidade. Os quilômetros aqui aumentaram também, a velocidade aumentou. Então, as horas também aumentaram um pouco. Só que 1 hora, né? Porque tanto a velocidade dele aumentou um pouco. Então é isso aí, pessoal. Então deixo aqui um desafio, tá? Nessa questão 10, você que ficou até o final do vídeo, eu já agradeço bastante para você. Terminamos a parte de razão e proporção, falando sobre de regra de 3. Agora vamos entrar na parte de porcentagem, na parte de juros simples e juros compostos do curso, tá? Nessa lista eu deixo um desafio, né? Que é postar uma questão de razão e proporção e marcar a página Reforço Escolar Matemática no Facebook, quem tiver, tá? Eu quero que você escolha uma dessas questões que você achou mais difícil, dessas questões que a gente resolveu aqui, tá? Pode ser na parte de razão, na parte de proporção. Então você tira o print da tela, posta aí nas suas redes sociais e marca a página na Reforço Escolar Matemática, tá? Não sei se consegue postar lá na página, se vocês conseguirem postar lá também, pode postar lá. Então fica esse desafio aí para você que está assistindo aqui o curso e quiser também que eu faça uma análise nas devidas questões que você achou mais difícil. Para que nós possamos construir um canal Reforço Escolar Matemática de forma que agregue conhecimento para todos que tiverem acesso. Obrigado. O curso vai continuar. Agora vamos falar de porcentagem, juros simples e juros compostos. Tem também uma parte de desconto que é bastante legal. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo.